Pra quem consome muita coisa do gênero romance, shoujo e outros parecidos, provavelmente já se depararam com o terror de desenvolvimento romântico, triângulos amorosos. Não só em animes, mangás e manhwas, mas também em doramas, filmes e séries. A maioria tem triângulo amoroso lá, sempre a mesma coisa, isso é tão cansativo, né? Bom, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre triângulos amorosos. Antes de mais nada, eu peço que vocês deixem seu like, caso goste do canal, se inscreva e sejam membros, me ajuda bastante. Mas chega de enrolação e let's bora com esse vídeo. E aí, clã, tudo suave? Cá estamos nós falando sobre triângulo amoroso. Esse vídeo iria sair primeiro que os dos manhwas populares, que eu não gosto, mas eu acabei ficando com preguiça de elaborar ele, e o outro já vai ter saído com um tempinho quando esse aqui sair. Sendo sincera, eu nem ia mais postar esse, mas é um tema que muita gente comentou sobre naquele vídeo, então eu achei que seria bom continuar com a ideia do vídeo. Antes de mais nada, caso você não saiba o que é um triângulo amoroso, aqui vai uma explicação totalmente resumidaça. Basicamente, um triângulo amoroso é uma situação que envolve 3 pessoas romanticamente. Por exemplo, temos 2 rapazes que se apaixonam pela mesma garota e esses rapazes vão tentar conquistar ela. É isso. Dependendo da situação, ela acaba ficando confusa e começa a achar que tem sentimentos pelos dois, o que eu particularmente acho uma piranhagem. Na minha percepção, não tem como se apaixonar por 2 pessoas ao mesmo tempo. E nisso fica aquele impasse. Ela fica com um, depois fica com o outro, e assim sucessivamente. E no final, ela fica com o escolhido, o vencedor dessa luta do amor e final feliz. Para o casal, né? Para o loser, não é o caso. E fora que a gente sempre sabe qual é com quem ela vai terminar, né? Impressionante. Não tem nada a ver com um trisal, caso vocês tenham pensado nisso. Já que em um trisal, as 3 pessoas estão em extrema sintonia. Se é que vocês me entendem, né? Então vamos para o ponto de eu odiar triângulo amoroso e de muitas pessoas também, né? Cara, simplesmente não entra na minha cabeça a necessidade de meter um triângulo amoroso no meio da história. A história tá indo bem e do nada, quando tá perto de desenrolar, eles jogam isso no seu colo e você tem que aceitar caladinho, tá ligado? Me passa a sensação de que não tem mais nada pra acrescentar na história. E eles precisam te segurar por mais tempo para ganhar mais dinheiro. Falam muito isso, né? Que quando eles começam a enrolar é porque eles estão querendo ganhar dinheiro em cima por mais tempo. Eles solucionam o casal certo lá para o final da história, sendo que todo mundo sabe quem vai terminar com a protagonista e é sempre muito explícito, tá? Eles não se esforçam muito pra pegar e deixar uma dualidade mesmo ali. E fica pior porque, na maioria das vezes, a protagonista é uma maldita sonsa sem sal. Nem sempre, tá? Mas boa parte das vezes isso acontece muito. Temos aqui alguns tipos de triângulos amorosos. O primeiro deles é o mais comum, que são 2 caras que ficam competindo pela mocinha. Geralmente o principal do triângulo amoroso tem o cabelo preto e a segunda opção tem o cabelo loiro ou colorido. Sempre que isso acontecer, a gente já sabe quem vai ser o escolhido. Não importa se o loiro é a melhor opção ou o mais interessante. O de cabelo escuro sempre ganha. E isso acontece principalmente em animes escolares e animes de romance. Também é muito comum em manhwas. Vejam que sempre a protagonista termina com um emo de cabelo preto. Impressionante que essa fórmula sempre é a mesma, né? Podemos usar de exemplo Operação True Love, que foi um dos manhwas que eu citei recentemente, e um dos principais pontos que eu usei para não gostar dele foi o triângulo amoroso que meteram lá. Tem a Suai e o Enyu, que eu não sei, o de cabelo preto, que todo mundo sabe que vão ficar juntos no final, e tem o Doa, que é o típico personagem loiro, que se força a ser o segundo interesse romântico. Já aconteceu uma vez de a personagem terminar com cabelo loiro, que eu me lembro, que foi um manhwa, onde a menina tem 17 anos e o maluco tem 27. Não um manhwa, né? Um anime. A diferença de idade é meio problemática, mas eu particularmente acho bem legalzinho a história, tirando a diferença de idade. Eu vou deixar o nome aí, eu não lembro agora qual é. Outro tipo de triângulo amoroso que temos é quando o casal principal tá praticamente no felizes para sempre e simplesmente o autor/autora resolve meter alguém pra atrapalhar o casal. É nessas horas que eu falo. Tem o casal predestinado, o diabo que atrapalha o casal. O maior exemplo disso é Crepúsculo. Sim, vamos ter até Crepúsculo de exemplo aqui, tá? Porque triângulo amoroso é triste. A Bella e o Eduardo estão lá tentando viver a vida deles e o intrometido do Jacob tá lá querendo virar o escolhido. Também temos o trio de Naruto, que é o Naruto e o Sasuke, que estão lá tentando viver o romance deles e a Sakura tá tentando se meter no meio. Calma. Bem, com o próximo tipo de triângulo amoroso que me irrita profundamente, quando eu vejo, já me dá um desgosto, que é pior do que os outros, 2 meninas competindo por um cara. De verdade, quando é o contrário, até que dá pra suportar, mas quando é as 2 personagens femininas competindo pelo mesmo cara, que na maioria das vezes nem é tão interessante assim, se fosse interessante, né, pelo menos, me deixa muito pistola. E sabe o que é pior? Potencialmente, na maioria das vezes, elas são amigas muito próximas, que acabaram gostando do mesmo cara, e aí a amizade delas, que era tão bacana,
americana que dura por muito tempo acaba por causa de macho. Por favor, se preservem, né? E pior que isso acontece muito na vida real, tá? Quando eu estudava sempre tinha briga desse tipo. E por último, e não menos importante, o terror dos triângulos amorosos. Irmãos brigando pela mesma menina. Esse consegue ser pior do que o anterior, né? Isso aqui é muito mais comum em série americana, mas não deixa de ser um dos piores tipos de triângulos amorosos. Qual a necessidade de fazer isso, cara? Eu vou usar exemplo de triângulos amorosos em que os irmãos se apaixonam pela protagonista porque é mais comum, mas também pode usar o exemplo como se fosse o oposto, porque também acontece o contrário, no caso de ser as duas irmãs atrás de um menino só. É mais difícil, mas acontece, tá? Beleza, a menina tá namorando com um cara, passa muito tempo em um namoro com ele e eventualmente esse namoro acaba. Fazer o que acontece, normal, né? E aí, ela e o irmão dele acham de bom tom começar um namoro, porque em vez dela procurar novos ares, não, ela quer se manter na família, né? E aí como fica aquele climão depois? Porque pra mim, isso é um absurdo. E o pior é que esse tipo de plot tá sendo cada vez mais normalizado. Particularmente, eu acho meio esquisito as pessoas gostarem desse tipo de plot. Triângulo amoroso já é péssimo, mas triângulo amoroso que envolve irmãos é pior ainda, por favor, tá? Outro tipo que é bem parecido com esse é quando os pais se casam, tipo, tem o pai do menino que tá solteirão lá, divorciado, e a mãe da menina que talvez o marido morreu, viúva, vamos usar assim de exemplo, e aí eles se conhecem e se casam, entende? Mas antes disso, os filhos deles gostavam um do outro. Eu acho meio paia também, tá? É que tem uma vibe meio incesto, só que eles não tem sangue, só que tem esse vínculo, sabe? Sei lá. Tem um anime que eu acabei assistindo que isso acontece. O menino é apaixonado pela filha da madrasta dele e tal. Eu não lembro o nome agora, mas se eu eventualmente eu lembrar, eu vou colocar aí quando eu editar um takezinho do anime ou então só o banner dele pra vocês, caso queiram assistir. Eu acho que é um filme, se eu não tô enganado. Nesse caso desse anime, por algum milagre, a protagonista terminou com o outro integrante do triângulo amoroso, né? A autora é sem juízo, mas não tanto assim. Agora que tem umas histórias que, de fato, os dois terminam juntos, tá? Agora, saindo desses tópicos, queria falar da obra que me fez odiar por completo triângulo amorosos. Antes eu ainda conseguia aceitar esse tipo de plot quando não era totalmente o foco da história, né? Mas esse anime é absurdo o tanto de triângulos amorosos que ele tem. Se você pensou em Haru Hide, você acertou. Gosto do anime, mas o mangá é tortura, de verdade. Eu acho que o anime se mantém muito bem porque não tem segunda temporada. Aqui, se você não leu o mangá, vai ter spoiler pra caramba, então eu recomendo pular, caso não queira saber. Apesar de que é um mangá muito antigo, né? Que nem sei se é mais considerado spoiler, mas tem gente que tá começando a assistir agora, então vamos estar evitando, né, a fadiga. No anime é mostrado um dos principais trios românticos, que é um dos mais chatos também. Não que os outros sejam bons, todos são ruins. Futaba, Kou e Yuri. Esse se enquadra no segundo tópico, que são amigas brigando por macho, que é sem graça. Elas ficam brigando por ele e se desentendendo, totalmente desnecessário, porque a gente sabe quem é que vai vencer, tá muito na cara, né? Mas a Yuri fica se fazendo de vítima e afins, eu acho isso um saco. E a primeira temporada fica muito nisso, né? Da Futaba e a Yuri competindo pelo Kou. Outro trio é a Mural, que é a menina de cabelo preto, o Kominato, que faz parte do grupinho de amigo deles, e o irmão do Kou, que é um professor. Basicamente, a Mural gosta do Yuichi Tanaka, o irmão do Kou, e há muito tempo isso. Claro que ele recusou os sentimentos dela por ser um professor. E tem o Kominato, que gosta da Mural e ela não gosta dele. O anime todo ela fica correndo atrás do professor e o Kominato tentando conquistar ela. É aquela música da Marília Mendonça, né? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. E é isso. Ninguém fica com ninguém lá, impressionante. E no final a Mural acaba se interessando pelo Kominato e o professor fica de fora do triângulo amoroso. Inclusive, depois que ele deixou de ser professor, né? Ele deu a entender que iria atrás dela se o Kominato vacilasse, mas acho meio problemático, já que ele é bem mais velho que ela e ela é menor de idade. Se ela fosse menor de idade é outra história, tá? Mas também ninguém garante que ele vai esperar, né? Com esses triângulos amorosos, vocês devem ter pensado que acaba por aí, né? Mas e se eu te disser que no mangá tem muito mais triângulos amorosos? É babado tanto que tem ao Haru Hide, tá? E a gente vai entrar em uns que são meio tóxicos agora. Depois que a Yuri desencana do Kou e arruma um par romântico fixo, graças a Deus, né? Cansada de vê-la se humilhando, tivemos um triângulo amoroso envolvendo novamente a Futaba e o Kou. Mas, dessa vez, era o Toma, competindo pelo amor da protagonista. Inclusive, o namorado da Yuri é amigo do Toma, tá? Que eu particularmente acho o pior namoro dos mangás que eu já li. Ele fica insistindo pra Yoshioka ficar com ele e ganha na insistência, mesmo ela falando que não tem sentimentos por ele. Aí fica aquilo, me dá uma chance que você começa a gostar de mim. Aí ela dá uma chance, não gosta dele, fica naquele fuzuê dele se fazendo de vítima e coitadinho para a Futaba ficar com dó e não terminar com ele.
ele. E ela não tem sentimentos por ele, fica se sentindo mal, né? Porque ela sente que tá usando ele, sendo que foi ele que fez ela começar a namorar com ele. Enfim, é isso. E nesse meio tempo, o Cole fica um pouco como segunda opção para sentir na pele o que a Futaba passou na temporada passada. E antes disso também, tem outro triângulo amoroso envolvendo eles dois, que é o Cole, Futaba e Narumi. Pois é, eles não querem ficar juntos, né? Por nada, impressionante. Se você só assiste o anime, potencialmente não conhece ela, mas de forma resumida, ela é colega do Cole quando eles estavam no fundamental. Quando ele se muda, vocês se lembram que a Futaba ia encontrar com ele e ele acabou se mudando, né? Ele conheceu ela nessa outra escola que ele foi. O pai dela morreu e como o Cole tinha passado por algo parecido, ela acabou se aproximando mais dele. O problema dela é mais ou menos parecido com o do Toma. Ela fica usando o fato de ter perdido o pai e que a única pessoa que poderia ajudar ela seria o Cole. Então ele meio que se sentia mal por ela e acabou namorando com ela e tudo, por pena. É pior ainda, tá? Eu acho que deve ser a pior forma de manter alguém do seu lado. Se você faz isso na vida real, se valorize, tá? Além dela ficar levando o Cole em lugares bem oportunistas para que ele se afaste da Futaba, né? Por exemplo, ela descobriu um lugar onde a Futaba iria se encontrar com o Toma e levou o Cole pra lá pra ele ver a cena e desencanar dela, o que não aconteceu, né? Basicamente, esses dois personagens foram os mais usados para dar emoção no romance, mas isso mais irrita do que entretém. E depois disso tudo, para a Futaba ficar com o Cole. Sendo que, desde o início era óbvio que isso ia acontecer, que eles dois eram um casal que iam terminar juntos, mas a mangaka resolveu enrolar com esse monte de triângulos amorosos para encher a nossa paciência. Tem várias formas de desenvolver um casal, mas a criadora de Aoharuhide partiu pra esses vários triângulos amorosos. Pior que isso, só o plot da pessoa perder a memória. Bem, novamente, eu até que gosto de Aoharuhide, foi um dos primeiros animes shoujos que eu assisti, e talvez seja por isso que eu goste, mas a história é muito fraca, de verdade. Depois disso, eu peguei um certo trauminha de triângulos amorosos. Em manhwa também gostam muito de colocar isso, de triângulos amorosos atualmente. Tudo que eu vejo que vai ter isso, eu acabo dropando ou enrolando muito pra ler. Tem tanta obra com esse tipo de plot, obviamente tem gente pra consumir. E tá tudo bem, gosto não se discute, mas eu teria vergonha de falar que eu gosto de triângulos amorosos. Comentem aí o que vocês acham de triângulos amorosos. Gosto de ver a opinião de vocês. Aqui no final do vídeo eu queria dizer que se você gosta de triângulos amorosos, tudo bem, não se sintam ofendidos, tá? É apenas uma questão de opiniões, é normal. É isso, obrigada a quem assistiu, se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe seu like e até a próxima.